e não refletem necessariamente a posição da Rádio Unidade 96.5 FM. Agora, na Unidade FM, Conversa entre Amigos. Conversa entre amigos. Um tempo de bate-papo para receber gente querida e falar das suas experiências de vida e com Deus. Conversa entre amigos. Hoje tem Conversa entre Amigos aqui na Unidade FM. Estamos recebendo o pastor Mike Linhares. Ele tem um testemunho muito forte e impactante. Hoje vive e atende o chamado missionário. Faz visitas nos centros de recuperação de dependentes químicos. Auxilia ainda um centro de recuperação em Belém, ajudando as vidas que pedem ajuda para se recuperar de vícios. Vem com a gente. Conversa entre Amigos está no ar. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos. Tradicionalmente, o nosso encontro é de debate teológico e uma vez por semana a gente pausa os debates para recebermos aqui homens e mulheres que eu gosto de chamar de pessoas estratégicas dentro do reino de Deus, que estão fazendo a diferença de alguma forma no corpo de Cristo, de norte a sul, de leste a oeste, do Brasil pelo mundo. Levando a mensagem da cruz de formas que você talvez não conheça ainda. Na técnica do programa está aqui o Cláudio, na produção está aqui a Simone, e vamos juntos até o final desta programação. Hoje eu recebo aqui o pastor Mike Linhares. Ele serve a Jesus há mais de 10 anos, mas antes de se converter, ele já foi morador da Cracolândia, já foi andarilho, sabe aquele pessoal que fica andando na pista e vai de uma cidade para outra? Ele teve também essa vida, já foi travesti, né? Era homossexual. Nesse período, como andarilho, percorreu cerca de 11 estados a pé, se prostituindo, usando drogas, como mendigo também. Vai ser muito interessante essa conversa.
até que em 2015 foi resgatado por Deus, tirado das trevas e hoje vive e atende um chamado missionário. Tem um trabalho missionário com visitas em centros de recuperação de dependentes químicos, faz visitas em invasões, moradias, ajudando dezenas de famílias com cestas básicas, roupa, itens de higiene. Depois de conseguir diversas doações, ele realiza viagens de Belém a Santarém de barco, lá no norte do Brasil, distribuindo doações, ajudando moradores ribeirinhos, população ribeirinha que é muito grande, né, lá no norte. Às vezes nesse trajeto encontra a população da região também pelo caminho marítimo, no Rio Amazonas. Nesses encontros também são essas pessoas também são atendidas. Ele serve a Deus na Assembleia de Deus Missionária, Templo da Família, faz ainda o trabalho missionário, ministrando a palavra, testemunhando em igrejas, viajando pelo Brasil, também auxilia ainda um centro de recuperação em Belém, ajudando as vidas que também pedem ajuda para se recuperar dos vícios. Tá pela segunda vez comigo aqui, Mike, muito bem-vindo ao nosso programa Conversa Entre Amigos, muito bom te receber. Gratidão, pastor César, Pai Senhor Jesus, muita honra poder estar aqui novamente com a sua pessoa e poder transmitir as maravilhas de Deus, né? E falar que a melhor opção foi essa, entrar por essa porta estreita e caminhar nesse caminho apertado. Glória a Deus. Mas glória a Jesus, tem dado certo, se apegando a Jesus Cristo e cantando no de vitória dia a dia. Cara, você foi andarilho durante muito tempo, né? Como é que você entrou nessa vida? Vamos lá, como é que é a sua estrutura familiar? Você nasceu aonde? Seus pais? Por que você saiu de casa? Pois exatamente, pastor. A minha mãe, ela foi mãe muito adolescente, né? Então, devido a isso, acabou que quando ela me teve, deu à luz, aí o meu pai, que eu chamo de pai, que é meu avô, tomou dos braços dela e criou. Peraí, por que você chama seu avô de pai? Porque ele que te criou. O pai dela. Isso. Ah, tá. E aí nisso ela seguiu o caminho dela e eu fiquei com ele. Mas aí então você não é criado pela sua mãe, você é criado pelo avô. Foi já depois de uma fase, fui criado com a minha bisavó, que esse meu avô, que eu chamo de pai, ele me entregou para minha bisavó depois de ter um relacionamento frustrado, não pôde ficar comigo mais, sem o auxílio da esposa. Até quantos anos você ficou com seu avô? Até 2. Ah, só no comecinho, só você nem lembra comecinho, direito. Sim. Aí depois foi para sua bisavó. Foi. E aí foi justamente com ela que eu passei a ser criado. Num interiorzinho bem afastado, chamado Belterra, né? Que estado? Pará. No Pará. Interior de Santarém. E aí foi nessa questão ali, foi aonde tudo começou, né? Aquilo que era para dar certo passou a ter um caminho sombrio na minha vida devidamente à necessidade. Justamente esse trabalho que eu faço hoje é porque eu passei na pele, né? Tipo necessidade de comida mesmo? Necessidade de comida. Mas, nossa, quem morava lá? Morava sua bisavó, você? Era minha bisavó, eu, um primo meu e minha irmã. E ela já estava na cegueira. Então, às vezes, nós não tinha alimentação suficiente. Tinha que pedir na casa de um, casa do outro. Quem era cego? A minha bisavó estava já perdendo a visão já. E o salário na época era 240 ainda nessa época. Nós crianças, 6 anos de idade. E foi devido eu ficar vulnerável a ir para casa de um, para casa do outro em busca de alimentação. Por causa de comida mesmo, não tinha comida para comer. Exatamente. Ia para lá na hora do almoço, ia para lá ficar por ali rodeando. Na hora de uma merenda, ia para lá, que eu sabia que eu acabava me dando. Exatamente. Infelizmente, nem todos tiveram essa compaixão, né? Alguns acabaram usando aquele momento que eu estava passando de necessidade para tomar proveito de satisfazer seus prazeres carnais, que foi onde começou os abusos na minha vida. Com quantos anos? 6 anos de idade. Mas peraí, a pessoa sabia que estava passando necessidade, aí ele, para te dar comida, te abusava, é isso? Exatamente. Quantas vezes foi a troca, né? Perguntava se eu estava com fome e dizia que iria me dar alguma coisa, mas só se eu brincasse, entendeu? Brinquedo. Isso os homens da vizinhança? Da vizinhança. Você quer esse brinquedo? Se tu brincar comigo, eu te dou. Meu Deus. Senta aqui no meu colinho que eu vou te dar leite, entendeu? Quer um biscoitinho? Quer uma balinha? Quer R$2? Para comer ou beber alguma coisa? Qualquer coisa. Tinha que sentar no colo, tinha que ali ficar na dispensação deles
E aí fazia o que queriam para poder me dar. E você com 6 anos, 7 anos, foi vivendo essa vida aí. Exatamente, eu vivendo nessa vida ali, sem entender e querendo ou não, acabava que quando eu saía dali, eu saía com a boca calada, por causa que a ameaça vinha de que eu era o culpado, e se eu falasse, coisas iam acontecer. E esses homens eram casados, eram solteiros, era moleque também, era o quê? Teve jovens, teve casados, teve aposentados, teve velho. Exatamente, entendeu? Então ali eu sem entender aquela realidade, a única coisa que eu sabia é que eu tinha fome e eu queria poder também participar com as outras crianças, tendo brinquedo, entendeu? Poder igual brincar elas tinham, com tal, eles. você não tinha. Não tinha. E sua avó não sabia de nada disso, sua bisavó? Não, por causa que nem tanto, eles calavam minha boca, né? O abusador, ele acaba calando. Ele acaba calando a nossa boca. E aí eu ficava naquela ameaças. Ó, se tu contar, tu vai apanhar, vai acontecer isso, aquilo, outro contigo. Nem tanto, teve um cidadão, um jovem, que ele foi lá e pediu permissão para levar eu para dentro de uma oficina. E lá ele fez o que ele queria, né? Ele passava, abusava. Isso você com quantos anos ainda? Eu com 6 anos para 7 Deus anos. do céu. Ele metia o dedo na bebida e colocava na minha boca. Ele puxava o cigarro e soprava dentro da minha boca a fumaça do cigarro. Entendeu? E ali fazia o que queria, ele no efeito do álcool, bebendo. E ali naquele momento só eu e ele, e tendo que ficar. E você ficou até quanto na casa da sua bisavó? Eu fiquei até os meus 9 anos de idade, que foi onde ela perdeu a visão, e aí tivemos que ser criado por outra pessoa, né? E foi aonde eu retornei para a capital de Amazonas, Manaus. Eu fui morar com esse meu avô, que eu chamo de pai. E nessa fazenda morava ele e outro filho dele, né? Que eu não chamo de tio, eu tenho como irmão. E na época ele já era adolescente, eu com 9 anos de idade. Morava só nós 3. E ele trabalhava, ia para caça e ficava aos cuidados dele. E ali também eu tive muitas torturas nesse meu suposto tio, legítimo, né? O negócio foi muito terrível. 7 meses que eu passei na mão dele, aonde ele raspava a minha cabeça. Meu pai saía para caçar. Quando era meia-noite, ele cortava a corda da rede que eu dormia. Ele me dava pranchada de teçado. Ele abusava de mim sexualmente. Meu Deus. Ameaçava eu. Se eu contasse pro meu pai, ele ia me assassinar. Então foi um momento... E seu avô, que era tipo seu pai, ele vivia da caça? Trabalhava, ele cuidava de uma fazenda, era caseiro, né? Então ali, por ser na mata, também, à noite saía para caçar também, né? E aí ficava só eu e ele, era onde ele tinha o momento para fazer o que ele fazia. Tanto abuso quanto violência e tal. Violências, entendeu? Então ali eu criei com trauma de medo dele. Nem tanto que quando ele se relacionou, esse meu pai, né, com uma mulher lá, eu chegava nela e eu dizia: por favor, deixa eu fazer alguma coisa, não deixa eu sair de perto da senhora não, me dá serviço, eu quero trabalhar com a senhora. Só que nunca indagaram para mim: por que tu não quer ir com teu tio? Por que tu não quer ficar perto dele? Por que tu quer ficar aqui? Nunca indagaram para perguntar, para questionar o porquê daquele meu comportamento de medo, né, que eu tinha de Itacoelha. Nós estudávamos numa escola que era 7 quilômetros, nós tínhamos que andar até a escola. Foi pra escola. Então, esse momento eu estava sob o domínio dele. Era só a estrada, a mata, até chegar na escola, aí de volta. Eu já ia ali com aquele trauma, com aquele medo, entendeu? E não tinha para quem contar. Não tinha para quem contar. Era algo que eu ficava preso. E aí foi essa vida até que, com 7 anos, minha bisavó apareceu lá com uma cuidadora dela, que é parente, neta dela. E aí acabou que nos levou embora. E aí eu fui com eles. Voltando para Santarém, para a região de Santarém. Voltando para Santarém, né? Fui para o Pará. E ali comecei também a viver. Minha vida ela foi essa, morando na casa de um, casa do outro, casa de um, casa do outro. Então fui criado por parentes. Foi crescendo com falta de afeto. De mãe, de pai, de uma família. Porque quando você pensava que ia se encaixar numa família, aí ali acabava um período, você tinha que ir para outro lugar, tinha que ir para outra família, tinha que ir para outra cidade.
E por que ninguém te adotava, assim, sei lá, Pois é. ficava numa casa firme até o fim? Qual que era o problema? Então, a questão é que foi que nem a minha bisavó teve esse momento, esse meu pai aí também teve essa fase dele aí, onde ele vivia longe, não dava para cuidar mais de mim. Quando eu voltei para uma tia minha, ela também tinha seus afazeres, onde não pôde ficar. Aí foi uma época que eu fui morar com uma avó minha em Santarém, mãe da minha mãe legítima, né? A minha avó. E aí depois minha mãe chega do garimpo e acaba que eu fui morar com ela pro garimpo, passei 7 meses, ela trabalhava no garimpo, e ali foi 7 meses de malária. Cada mês era uma malária. Como estava correndo o risco de virar uma hepatite, ela teve que trazer eu de volta. E aí lá vai eu ficar para casa de outro também. Aí fiquei na casa de uma comadre dela. Depois não deu de ficar mais com essa comadre, fui morar com um tio meu. Meu Deus, é um tipo objeto. Exatamente. Então era como que veio as drogas? Aí foi nesse detalhe onde passou, eu em meio àquela carência, em meio àquela falta de afeto familiar, sem se sentir ser amado, ser abraçado, e em meio aos abusos, né, que aconteceu na minha infância, eu comecei a crescer com desejos, com vontades, pensamentos a qual não compreendia, bullies que tinha, bichinha, viadinho, gayzinha. E naquele momento aquilo vinha com umas palavras ofensivas que me machucava, que me feria. E eu não queria ser aquilo que estavam dizendo que eu era. Eu sem entender porque daquele sentimento, daquele desejo, daquela vontade, acabou que eu acabei me aliando com pessoas de má conduta. Com quantos anos você tinha? Isso eu já estava com meus 14 anos para 15. É igual tem uma passagem bíblica, né, em Jefité, capítulo 11, que fala Juízes, capítulo 11, Jefité, ele foi expulso, rejeitado pelos seus irmãos, por ser filho de outra mulher, e ele na terra de Tobi, a Bíblia diz que homens levianos se ajuntaram com ele, né? Homens que não tinham uma boa conduta. Então, devido àquela rejeição toda que eu passei, tanto familiar quanto também pela sociedade, eu acabei, foi eu já que me juntei com essas pessoas, porque na minha mente eu ia ser respeitado. Eles iam olhar para mim, não iam mais fazer bullying, não iam ter medo de mim, porque eu via que tinha medo deles, por ser de gangues, por ser beberrões, por ser drogados, por ser pessoas da barra pesada. Comecei a me juntar com eles e acabou que a minha situação piorou, que eu já comecei a me envolver na bebida, na droga, na má conduta, festaiada, correndo risco de vida, mau comportamento. Aí a vizinhança já não teve mais aquela visão, não teve mais aquele bullying, mas agora teve uma outra rejeição por eu ser da criminalidade, entre aspas, digamos, entendeu? Então ali acabou que eu me tornei uma pessoa de um mau caráter, uma pessoa que tinha uma boa índole, de um bom comportamento, mas com aquele vazio dentro, tentou ser preenchido e acabou se vinculando com uma má influência, que foi onde eu conheci um caminho mais sombrio ainda. Como está na Bíblia, né? Um abismo puxa outro abismo. Eu acabei entrando para um outro abismo ainda, e foi onde eu entrei nesse mundo das drogas. Até o ponto de eu acabar querendo seguir o meu próprio caminho. Que foi uma época, minha mãe trabalhando para fora, nos garimpos. Minha irmã, responsável por mim, 17 anos de idade, foi para o Mato Grosso ver a filha e acabou me levando. E eu falei que eu não ia. Só que ela disse, se tu não for, eu te entrego para o conselho. E eu, por não querer ser entregue para o conselho, fui contra a minha vontade. E ali, ao inteirar meus 18 anos de idade, eu já não quis mais família. Eu quis seguir minha vida solo, entendeu? Já que nunca deu certo, nunca né? deu Família, certo. Morar com vó, com pai, com mãe, com ninguém, então... Eu E quis. seu pai? Você não conheceu o seu pai? Pois é, o meu pai, a situação dele é que a minha mãe, ela era empregada doméstica. E aí acabou um namorico, né? Ela acabou engravidando desse cidadão nessa Mas do casa. patrão? Era irmão do patrão, né? E aí acabou que ela não quis contar a gravidez, ela escondeu. Ela foi, ao descobrir que estava grávida, saiu sem contar nada, sem dar explicação, o motivo por que estava saindo.
E foi quando ela resolveu que ia contar, ele faleceu. Faltava 2 dias para mim nascer, quando meu pai morreu. Então ela decidiu criar Já sozinha. que ele morreu, não tinha mais ela como falou, não recorrer. vou contar, não vou falar. E como é que você entra nesse negócio de virar travesti, Mike? Pois é, aí foi aonde eu já nessa vida, carreira solo, né? Foi aonde eu peguei e o que aconteceu? Eu quis seguir a minha vida. Eu quis me encaixar na sociedade. Eu precisava me encontrar, eu me sentia como se tivesse perdido. Não fui aceito num canto, no outro, vagando de um lado para o outro, criando na casa de um casadoto. Vou seguir meu caminho e procurar me enquadrar no meio da sociedade. Só que, infelizmente, eu conheci o crack. E aí, no crack, eu fui me afundando, acabou que eu não consegui enraizar mais. O crack, ele faz isso, você acaba ficando vulnerável. E o crack vicia rápido, né? Vicia rápido e você não cria raiz em lugar nenhum, em emprego nenhum, não cria vínculo de amizade nenhuma. E aí foi aonde eu decidi, eu ouvi falar, já tinha conhecido um tio meu, parente do meu pai, né? Gostaram muito de mim, e por ser filho único desse irmão que eles tanto amavam, eu decidi ir pro Piauí, conhecer eles com a cara e a coragem. E fui no trecho. Foi andando a pé? Na verdade, eu fui andando até em Cuiabá, né? Capital do Mato Andando Grosso. na beira da pista? Pegando carona e caminhando, eu cheguei em Cuiabá. E de Cuiabá eu consegui uma passagem até Teresina. E como é que você anda sem um tostão no bolso? Vai andando pela estrada, se alguém der carona aí, vai. Se Senão não você vai. continua andando, dorme no posto. Dorme aonde? Era essa a vida, na beira da pista. Entendeu? Na beira da BR, parou. Com sede, com fome. Com fome. Quando vai numa casa, pedir uma sobra de comida, uma garrafa d'água. E ali aonde vai, tenta conseguir um cobertor por aí, para menos forrar o chão, ou a calçada, onde for, conseguir o abrigo ali. No lugar mais que você se sentir seguro, você vai e capota. Que é uma forma, linguagem que eles usam para dizer de dormir, né? E meio nisso eu consegui uma passagem de Cuiabá até Teresina. 3 dias e 3 noites dentro do ônibus com um pacote de bolacha. Foi o que eu ganhei. Pra passar 3 dias. Para passar 3 dias. Cheguei e a cidade que a gente morava era Água Branca, no Piauí. Cheguei na rodoviária, fui pedir um apoio da assistência social, governo. E a palavra que eu ouvi é: governo aqui não ajuda ninguém. E ali eu saí andando por uma pista que vai para uma cidade, eu esqueci o nome, acho que é Simão, que é no Maranhão já. Teresina vai, andei uma pista de 40 graus, mais de 1 hora andando até chegar no estado do Maranhão, para conseguir uma passagem que não era nem R$20, para poder chegar nessa cidade e procurar pelo Onde tinha os parentes do seu pai? E chegar lá e procurar se alguém conhecia o sapateiro Zacarias, que era o meu tio. E chegar lá e me apresentar, consegui encontrar, sou eu, o Mike, filho do seu irmão, me apresentei, fui recebido, fui acolhido. E ali foi aonde eu decidi fazer o teste de DNA por conta própria. Pra mostrar que era filho que era, para não pensar que eu estava ali com uma má conduta. E falei com meu avô aceitou, só que aí os filhos não concordaram, as noras, acabou que pensava que eu estava querendo... herança, não sei o que, essas coisas. E mandaram eu embora. Falaram: você não vai poder ficar aqui mais. Que não dá mais para você. Compraram uma passagem para mim de volta para o Pará. Só que eu tinha que ir da Água Branca até Teresina e Teresina pegar outro ônibus. Quando eu chego em Teresina, aí passou aquele flash na minha memória, tudo que eu passei lá atrás. E fico matutando: vou voltar para aquela vida, para aquela rejeição. Eu falei: não. Eu comecei a olhar para os guichês, aí estava escrito grandão: Brasília. Eu falei: eu vou conhecer Brasília. Você estava com o dinheiro que eles tinham dado a passagem? A passagem estava comprada. Eu falei: eu vou trocar a passagem. Fui lá no guichê, falei: eu quero trocar a passagem. Eu quero ir para Brasília. E eles trocaram normalmente na hora e tinha um ônibus no mesmo dia. Você foi para Brasília? Com a cara e a coragem. Na época, quando era a rodoferroviária, que eu cheguei ali, e ali eu peguei e eu falei: o que eu faço? Onde eu tô? Quero voltar para casa. E foi aonde eu peguei, eu falei com o povo, assim, social, falei: eu quero voltar para minha casa, voltar para casa, eu não quero ficar aqui com medo, assustado, uma cidade grande, sem conhecer nada, ninguém. E na época eu era um homossexual, mas dentro do armário.
entendeu? Eu indagava, tu é gay? Não, não sou não, mas na prática eu era, entendeu? Escondido eu era, só não me assumi para a sociedade devido aos traumas que eu passei lá atrás. Então foi aonde acabou que me levaram para o albergue, lá em Taguatinga, no Areal. Esse albergue ele é conhecido como um dos piores albergues do Brasil, devidamente à população que convive lá. Traficante, drogado, e é briga, e muitas coisas que acontecem, entendeu? E ali eu fiquei assustado, mas quando eu entrei lá, com um dia, com 2 dias, eu me adaptei. Convivi com a prostituta, com o travesti, com o gay, com o nóia, e ali foi aonde eu alimentei a mentira de Satanás na minha vida. Eu falei para mim mesmo, eu me encontrei, achei o meu lugar, achei minha família. O afeto que eu tanto queria, eu encontrei com as pessoas erradas, no lugar errado. E foi aonde começaram os que já eram da prática homossexual, né? Trans, tu é, não sou, foi aonde eu me assumi. E ali eu já me assumi como um transformista. O transformista, ele vive uma dupla personalidade. À noite, ele se monta de mulher e vai se prostituir, e durante o dia, os trajes é normal, masculino. Anda vestido de homem de dia, mas de noite se monta todo como mulher. E coloca o nome social feminino. E foi ali onde começou essa dupla. Mas você fazia isso para ganhar dinheiro? Exatamente. E como é que ganha dinheiro? Você vai pra rua e vende o corpo, é isso? Tem uma pista onde tem que primeiro pedir permissão para outros travestis, né? Porque não pode chegar, senão você é expulso da briga até morte. Então você chega lá e fala que quer fazer ponto. Fala que quer fazer um ponto ali. Se for cedido o ponto, você pega um espaço teu ali e você fica com mercadoria exposta. Entendeu? Entendi. Ali. Até alguém passar. Se agradar da mercadoria, leva, acerta um valor. E é onde aconteceu comigo, né? E acabou que eu fui e fiquei ali jogado em Brasília, em frente à Católica, se prostituindo por um período. E nesse lugar que eu ficava... Você começava a fazer programa, então, seria isso? Exatamente. A primeira vez que você fez foi ali? Foi a primeira vez, foi em Como Brasília. Como é que é o primeiro programa, bicho? Rapaz, foi assustador pra mim, né? Primeiramente foi assustador porque passava muitos com os preconceituosos, os homofóbicos passava, gritava, ei João, vai ter futebol amanhã. Cansei de levar lanche na cara que jogavam. Jogavam urina, mijo, jogavam água, eu bagunceira. Às vezes passava, tu não sabia como ia ser ali no particular, na hora do ato com um camarada, como é que ia ser, o que ele ia fazer, porque ali você vai pelo dinheiro, é algo profissional. A pessoa, ela tem uma boa aparência, uma má aparência, o que vai prevalecer ali é o dinheiro. Entendeu? Tu agradando ou não agradando, que tu precisa do dinheiro. Então tu vai ter que colocar uma máscara, colocar um sorriso que não é verdadeiro, falar palavras que não são verdadeiras, somente para ficar aquela meia hora, entendeu? E você ficou quanto tempo nessa vida? Eu fiquei até os meus 28, 27 anos então de idade. Foi bastante tempo. Bastante Aí tempo. de dia, vestia de homem, à noite... Isso foi até eu chegar em São Paulo, né? Quando eu cheguei em São Paulo, foi onde eu comecei a me hormonizar. E aí o adversário já tinha roubado a minha infância, já tinha roubado a minha família e agora estava roubando minha identidade, eu não estava percebendo. E quando minha identidade foi roubada, foi quando eu comecei a tomar um hormônio chamado Perlotan, um anticoncepcional que começou a criar peito, os glúteos começaram a crescer, o cabelo, a voz afinou. E ali, já com uma aparência feminina, eu rejeitei o meu nome. Eu não gostava de ser chamado de Mike. Você adotou outro nome? Adotei o nome social e eu alimentei aquela mentira. Nasci assim, Deus me fez assim, vou morrer assim. Então, se me chamasse... Você falava que desde pequeno... Você falava, já alimentava aquilo. Nunca entrava no que aconteceu na minha infância. Não, eu nasci assim. Deus me fez assim. Não, desde pequeno que eu sou assim. Entendeu? Ou seja, eu entrei nessa mentira. E ali foi aonde eu conheci a Cracolândia também. Aqui de São Paulo? Aqui de São Paulo. E quando eu no crack? E no crack, entendeu? E ali já foi na cachimbada.
Então, quando eu conheci o crack, porque também a prostituição ela leva muito para isso. A prostituição ela faz você se envolver com clientes que o prazer dele, o fetiche dele é usar droga e ter alguém do lado para satisfazer o prazer sexual dele, entendeu? Então ali... E aqui você fazia ponto aqui também, aonde que você fazia? Aqui Eu fiz ali na Cruzeiro do Sul, entendeu? E na Avenida do Estado. Era onde eu ficava, como também na República. Fiquei muito na República e na Augusto também fiquei em prostituição. Tá entendendo? No entanto, em meio, às vezes podendo, às vezes não podendo, às vezes correndo risco de lixamento. E morava o quê? Hotel? Morava como? Morava na Sarjeta. Em São Paulo, a minha moradia Era a foi rua. na Praça da Sé, foi dentro do Parque Dom Pedro, quando era o acampamento da Cracolândia, foi debaixo de viaduto, foi na praça, ali pro bairro da Moca. A minha vida aqui, a minha melhor casa que eu tive aqui foi quando eu achei um barraco e acabou que eu, nesse barraco, consegui forrar, consegui cobrir com coberta, aí era onde era protegido. Eu me lembro que uma pior fase que eu passei na rua aqui foi uma vez que em São Paulo choveu 4 dias e começou a chover dentro do barraco que eu tava e o colchão ensopou. E eu fiquei com um pedacinho que não dava de eu ficar nem deitado reto. Era de lado. E eu de lado fiquei ali dentro daquele barraco. Com fome, chovendo, com sede, chovendo e não tendo para onde ir. Não tinha um lugar para você ir. Eu ficava 4 dias sem comer, sem tomar banho, sem ingerir um líquido, a água normal. E no crack? E no crack, no álcool, até álcool de posto eu tomava. Na abstinência. E como é que você encontrou Jesus, o Mike? Então, devidamente essa fase minha, né, acabou que eu tive um contato. Nessa vida foi onde começou uma vida de andarilho. Porque até então eu não queria mais aquela vida do crack. Só que eu não conseguia enfrentar ele. E o melhor saída qual era? Fugir. Eu alimentava, eu vou sair de São Paulo e eu vou andando até Brasília. Gastei 40 dias, 40 noites para chegar em Brasília a pé. Aí chegar em Brasília, eu vou tirar a documentação, vou conseguir um emprego e vou começar uma outra vida. Essa era a tese que eu alimentava. Mas quando eu chegava lá, a sociedade que eu ia me enquadrar era morador de rua. Era travesti, Não era ia ter drogado. como fazer nada daquilo que você queria. Não tinha como, entendeu? Chegava lá, tudo Prostituindo aquilo era de novo, tá? frustrado e começou. Então, São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, BH e em outros estados foi indo e frustrado. E foi aonde eu comecei o contato que eu tive cristão, foi com o povo religioso, que em vez de me aproximar de Jesus, me afastou de Jesus, porque me olhava me condenando. Eu não podia entrar dentro da igreja, não, você espera acabar o culto, depois você fala com o pastor, fica aí fora. Aí olhavam para mim com olhar já condenando, pomba gira, olha, aí vai para o inferno. Eram as palavras que eu ouvia. Então aquilo fez eu criar uma revolta, aonde eu só procurava a igreja com o objetivo, dinheiro. Já que vocês seguem esse amor, então eles são obrigados a me amar e me dar dinheiro, que era para usar droga. E quando não dava, era briga, era questão, porque eu tinha uma revolta com a igreja devido a eu ter esse contato com o povo religioso que me desprezou. E ali foi aonde eu acabei blasfemando muito contra Jesus, porque eu comecei a jogar a culpa em Jesus, a vida que eu levava. Foi a culpa sua de eu estar nessa vida, eu sou a culpada, eu odeio Jesus, não quero Jesus, não vem falar de Jesus para mim. Até o ponto de eu morando ali no bairro da Moca, dormindo na Sarjeta, eu tive um contato com uma igreja primitiva, digamos assim, que é um povo diferente. Um povo que fez a diferença. Aonde na época do frio, como esse, eu ali encolhido na Sarjeta, na madrugada, alguém saiu do seu cobertor. Alguém saiu da sua residência para ir lá na Sarjeta me levar um chocolate quente, me levar um marmitex, me levar um cobertor e ter uma palavra mansa comigo, falar que eu era amado por esse Jesus, poder sentar do meu lado sem preconceito, sem ter nojo porque eu estava fedido, porque eu era mendigo,
e podendo olhar para mim com aquele olhar amoroso e ter tempo para ficar calado e eu desabafar tudo aquilo que estava me sufocando por dentro. Então ali eu comecei a ter uma experiência com outro Jesus, com outro povo cristão. E ali eu comecei a ser aquebrantado. E foi indo nessas evangelizações, nessas doações, esses grupos evangelísticos, até que uma vez eu peguei um trecho de São Paulo a Goiânia, aonde eu sofri um acidente. Eu fui atropelado, 22 pontos na cabeça. Eu peguei. A pé você tava? A pé. Andei 2 dias de São Paulo. Quando eu cheguei perto de Limeira, eu fui atropelado. No efeito do álcool, da droga, nem lembro o que aconteceu, como foi. Tava fora de si. Foi parar no hospital? Foi parar no hospital, Santa Casa da cidade. Acordei 2 dias depois, sem saber o que aconteceu, porque eu tô ali, sozinho, e foi Deus na minha vida. E indigente, cara. né? Porque indigente, sem documento nenhum. Querendo entender o que aconteceu, porque eu tô aqui. E ali eu me lembro que antes de eu sair do hospital, ninguém me deu nenhuma satisfação. Uma senhora chegou no leito que eu estava e profetizou na minha vida, dizendo que Jesus enviou ela ali para dizer que eu era um escolhido, seria um missionário e pregaria a palavra de Deus nos 4 cantos dessa terra. E ao sair dali, eu fui na delegacia registrar um boletim de ocorrência, já tinha o boletim, porque para a glória de Deus, no momento do acidente que foi tão feio na BR, uns 80 km por hora, era para eu estar morto, mas no boletim está escrito que um PM passava na hora local que me socorreu. Deus colocou ele no momento exato do acidente, aonde ele chegou até mim, fez tudo o que tinha que ser feito, prestou socorro, e eu, inconsciente, sigo para a Santa Casa local, correndo risco de morte. E nesse processo, você já estava se convertendo? Não? Já estava com alta visão na igreja, né? Já tinha Mas o desejo de sair daquela vida. Mas até então eu procurei internações no centro de recuperações para deixar a droga, não a homossexualidade, porque eu achava que era impossível. Até um irmão, Danilo, se estiver assistindo, um abração para ele, que mora em Rio Claro, foi um cara que batalhou pela minha vida, lutou pela minha vida, mesmo eu travesti, indo e vindo, mas não desistiu de mim. E foi aonde ele me apresentou o Kaique. Ele faz um teatro, eu até esqueci o nome que ele faz, é o Jardim da Inocência, eu acho que é. Ele me apresentou o testemunho dele, né? Um ex também, aonde quando eu olhei a vida dele transformada, aquilo impactou a minha vida. Eu falei, então tem jeito, então tem libertação. E foi aonde eu comecei a querer buscar um novo nascimento. Foi aonde eu quis resgatar a minha vida por completa nesse caminho da verdade. E em que lugar você estava morando? Isso eu estava, na época, em Araras, internado no centro de recuperação. E quando eu saí de Araras, eu acabei indo para um trabalho em Limeira. Fiquei só 4 dias limpo, não consegui ficar de pé. Caiu de novo. Caí de novo e fiquei jogado pelas ruas, pela sarjeta, até eu chegar em Belém do Pará. E já em Belém do Pará, convencido que a vida que eu estava andando não era certa, o comportamento, o perfil, a personalidade, tudo que eu estava fazendo era errado, era pecado, e tinha um caminho que a porta estava aberta e eu podia entrar por esse caminho. Foi aonde aconteceu de uma certa vez, depois de um casal, né, que eu chamo até hoje, Mãe Suelen e Eduardo. Esse casal lutou comigo de 2011 no Pará, em Belém do Pará, a 2013. Lutaram, aliás, a 2015. Lutaram pela minha vida, não olhando pelo meu vai e vem, não olhando pela minha personalidade, mas lutaram olhando com olhar de amor de Cristo, olhando para mim como uma alma que estava precisando de ajuda. Então eu estava hoje em Timbó, em missão, na casa deles. Hoje para eles é um orgulho isso, de eu poder estar no caminho do Senhor Jesus. E ali foi aonde eu encontrei a oportunidade de querer buscar mudança de vida.
E até que uma certa vez, sem estar pastor, sem estar evangelista, sem ter lavagem cerebral na minha mente, sem ninguém vir ali e falar tu quer, eu, sozinho, numa praça em Belém do Pará, amanhecido no efeito do álcool, no efeito da droga, eu vi uma voz que falou ao meu coração, quando eu olhava para aqueles papudinhos que são os beberrões, entregue na cachaça, e eu olhando para eles, uma voz perguntou, tu vai querer chegar nessa idade desse jeito? Um nada, não tendo nada? Eu falei, não. A partir de hoje, eu vou dar o último trago de droga na minha vida e vou buscar ajuda. E foi aonde eu levei meus olhos para o céu, vivendo o que está em Cristo, ou em Salmo de números 121, e eu falei, Deus, me ajude a ser ajudado. Eu vou buscar ajuda, mas me ajude a ser ajudado. Eu estava reconhecendo, eu sozinho não consigo enfrentar, mas com a tua ajuda eu consigo, com a tua força eu consigo. Eu preciso da sua ajuda para enfrentar a droga, para enfrentar o pecado, para enfrentar essa vida, essas vontades carnais. E foi aonde eu usei a droga e fui para o centro de recuperação, a qual o pastor não quis me receber, porque já tinha aprontado de novo, já tinha caído. E voltado, pronto, e ele estava desacreditado. E ele falou, tu quer, mas na minha persistência, eu falei, quero. Pois tu tem 6 meses para capinar aquele mato ali. E daqui tu não sai para nenhum canto e não vai ter visita de ninguém. Nem de igreja, nem de irmão, de ninguém. Você falou, então eu vou. Eu falei, estou disposto. E ali não foi necessário pastor vir colocar, bora para oração. Você mesmo que ia? Eu ia. 6 da manhã, eu me separava ali e ia falar com Deus. 12:00, eu ia para dentro do galinheiro, fazer a oração do meio-dia com o pato e com as galinhas. Quando era 6 da tarde, me separava para a beira de uma mata assim, ia falar com Deus, pedir libertação, pedir ajuda, pedir força. 00:30 eu ia me separar em oração, buscar fortalecimento para vencer a minha vontade, o meu desejo. E carpinando o mato. E carpinando durante o dia. E 3 da madrugada eu descia para ler a Bíblia, buscar o conhecimento, buscar entender essa verdade, esse caminho da verdade. E foi aonde ali eu comecei a ter uma comunhão com Deus, criar um relacionamento, um vínculo espiritual com Deus. E ali foi aonde eu entendi Gálatas 5,16, quando relata que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne de hoje não se une, se opõe, e só vai vencer o mais alimentado. Então eu só consigo vencer a minha vontade, o meu desejo, se eu estiver alimentando o meu espírito, para me fugir da aparência do mal. Para me dizer, não, eu não quero mais isso para mim. Não é essa vida que eu quero. Então a vida que eu sigo hoje é uma vida que eu escolhi, que eu decidi. E para mim a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi buscar uma vida em Cristo. Então ali marca a sua conversão e essa mudança de vida e tal. E o ministério, Mike? Porque, tipo assim, o nosso tempo passa tão rápido, né? Já tá quase terminando aqui. Eita, Jesus. Mas como é que entra essa parte do ministério na sua vida? Uma coisa que eu aprendi, pastor, na caminhada, e eu aprendi isso em comunhão com Deus e na palavra de Deus. Você precisa ter uma cobertura espiritual. Você precisa ter uma liderança. Um pastor, uma igreja, né? Exatamente, entendeu? E foi aonde eu quis buscar esse caminho para mim. Eu quis ter uma congregação, eu quis ter um líder, eu quis ter uma cobertura espiritual. E foi ao sair dali, eu fui para uma casa morar de favor, e ali eu passei a congregar. No entanto, eu comecei a minha vida congregando na Assembleia de Deus, lá do Samuel Câmara, lá em Belém do Pará. Foi onde eu me batizei. E eu só mudei, eu não mudei de igreja, vou sair daqui sem rumo, não. É porque eu tive que mudar de lugar e acabou que não tinha congregação, eu ficava distante. Então, na direção de Deus, procurei um outro local, onde ali tinha respaldo bíblico e estrutura espiritual para minha caminhada. E foi aonde eu comecei a buscar uma vida, e eu vou lhe relatar algo muito importante, pastor. Não foi fácil a caminhada normal. Sair da mendigagem, da drogadição, da criminalidade, mas da homossexualidade. Foi mais difícil. Não é qualquer igreja que está preparada para abraçar, para ajudar,
para apoiar. Então você saiu das drogas, tá tudo bem, das ruas, isso aqui, mas a homossexualidade continuava. Quanto tempo demorou? Na verdade, eu estava ali naquela luta travada, né? Naquela luta travada. Não estava caindo, mas... Não estava caindo, mas tentação, né? olhava, cobiçando Tentação. os desejos, as lembranças. Nem tanto que eu cheguei a falar com Deus, eu falei, Deus, me faz perder a memória, porque eu não queria lembrar mais daquele passado com desejo. Quando eu olhava cobiçando, Senhor, eu quero ser cego, porque eu não queria mais olhar com aquele olhar pecaminoso. Até que eu entendi a palavra de Deus quando diz que nossos olhos é a janela do corpo. Se teu olho olhar o bem, teu corpo é luz. Se olhar o mal, teu corpo é treva. Então, quando eu olhava já com aquele olhar pecaminoso, cobiçando, eu lembrava da passagem bíblica, não quero ser treva, não quero ser treva. O que eu fazia? Mudava o foco. Eu quero ser luz, e ia buscar outro olhar. A lembrança, a mesma coisa, quando Paulo escreve Colossenses, pensai no que é de alto e no que é de baixo. Quando vinha essa lembrança, mudava o pensamento. Como será a glória de Deus? Como será lá no céu? Começava a mudar estratégias para vencer. E isso eu fui me aproximando mais de Cristo, que é isso que faz você se aproximar. Então, como não tinha com quem você desabafar, você falar, relatar, foi aonde eu sou focado, só tinha Deus. Mas eu consegui vencer a mim mesmo. Até depois de 4 anos já, eu vim entender sobre, meu irmão, tu era dominado pela carne. Agora está a hora de você ter os frutos do Espírito. E o principal, o domínio próprio. Agora é você que domina. Não posso, não quero e não vou. Então comecei a buscar isso na minha vida. Foi até onde eu conheci também, né, o LPD, onde tive contato com outras pessoas também que estavam nessa vida de destransição, de conflito, de lutas. E com outras experiências eu comecei a buscar a vida para mim também. E ver para mim, meu irmão, tá dando certo para o fulano, vai dar para mim. Se tem um caminho por aqui, eu vou seguir esse caminho. E ali fui seguindo, pastor, fui seguindo. E ali eu comecei a buscar estratégias, que foi aonde me envolver na obra missionária, entendeu? E foi aonde, logicamente... Então, hoje você é casado? Hoje ainda não, mas é meu maior sonho, pastor, entendeu? Cheguei a noivar, mas não deu certo, entendeu? E graças a Deus que eu não cheguei a casar para dar um mau testemunho, né? Exatamente. Entendeu? Melhor terminar antes. Né? Agora, então hoje você está solteiro, você é solteiro, ainda nunca se casou? Não. E está procurando sim, na dispensa. Meu maior sonho de todo é ser pai, entendeu? É poder ser o pai que eu não tive. É poder dar o afeto que eu não recebi. E hoje, qual que é o seu trabalho hoje, Mike? Porque a gente está 3 minutos de terminar. Sim. Então está muito curto o tempo. Mas hoje, que trabalho você desenvolve? Pastor, o meu trabalho é um trabalho missionário, né? Eu vivo pela fé, fazendo a obra missionária. Viajo para um lado e para o outro. E, na verdade, a obra missionária você às vezes mais desembolsa do que você recebe alguma coisa, né? Infelizmente, nem tanto centro de recuperação, que eu trabalho muito, faço visitas de recuperação, nem tanto agora eu vou para Campinas e de Campinas eu vou para Rio Claro e Limeira, para 2 centros de recuperação e fico hospedado lá para testemunhar e para poder palestrar na vida deles. Fortalecer os irmãos também. Exatamente. Então, eu viajo para um lado e para o outro, algumas congregações às vezes ofertam a minha vida, outras às vezes eu não tenho condição, mas além de tudo isso, eu também trabalho eu sou autônomo, eu faço umas vendas, né? Eu compro, né? Então, se der certo, eu quero poder comprar umas roupas no Brás para levar para vender, se der tudo certo. E com esse dinheiro você vai fazendo a obra? Vou fazendo a obra, vou em Belém, eu vou compro acessório para celular, compro bombons, vou para de ônibus fazer venda, e isso aí consigo manter a minha vida e consigo também, às vezes, pagar uma passagem para ir para um lugar, para ir para o outro, ajudar um necessitado com uma cesta básica, poder também ajudar dentro de centro de recuperações, e pedir doações também em alguns lugares que podem ajudar, esse trabalho social. E é dessa maneira, pastor César, que eu tenho seguido a obra vivendo Mateus 6,33. Brilhando o reino de Deus e a justiça. Entendendo que a parte B do versículo, Deus vai acrescentar na minha vida. Não vai deixar eu passar fome, não vai deixar eu ficar desabrigado, não vai deixar eu andar nu, vai providenciar aquilo que eu preciso. Então essa é a minha fé hoje e essa é a minha estratégia para permanecer no caminho da verdade, glorificando a Deus e dizer, tem jeito, dá certo.
Se você quiser, você consegue. Se você determinar, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E assim eu sigo a minha caminhada. Olha, você que está ouvindo a gente hoje, se você quiser, por exemplo, pastores que querem fazer, por exemplo, um convite, enquanto ele está aqui em São Paulo, na região de São Paulo, né, no estado de São Paulo, para compartilhar, testemunhar, você já teve na nossa igreja, não já? Já estive lá em Campinas, Genuína, em Sumaré também. Então, se você quiser, por exemplo, marcar para que ele dê testemunho na sua igreja, pregue na igreja, se você tem um centro de recuperação, ou se você quer simplesmente fazer uma oferta, né, também para o ministério do Mike, então eu vou pedir para ele deixar aqui o contato. Qual que é o seu contato principal, Mike? É o 91 DDD 0 operadora 91 isso aí, 9 9320 9320 2942. 2942. 9 é 091, né? Isso. Lá do norte. 091 9 9320 2942. Também é seu WhatsApp? Isso, também é Então, WhatsApp. pronto, aí já serve para contato, enfim. 99320 2942. 2942. 99320 2942. Lembrando que é 0 operadora 91, tá? Então 091 99320 2942. Se você vai salvar pelo WhatsApp, não coloca o 0 não, só coloca 91 99320 2942. Esse aqui também é o Pix ou não? Sim, também. Então pronto, se você quiser já pode fazer um Pix aí para ajudar esse missionário que agora já não anda mais a pé, né? Pelo amor de Deus. Então agora... ele vai para praia de ônibus, pelo menos. É ônibus agora, é barco. Isso aí. Eu tenho visto você nas redes sociais, barco tal, levando cestas básicas, né? Sim, é os ribeirinhos ali no Ilha do Marajó, pastor. Bênção de Deus. Eu, quando eu vou viajar, né? Onde eu arrecado nas casas, calçado, roupa, brinquedo. E eu pego do meu bolso e vou no Caramelo, que é onde vende os bombons, compro. E eu faço de 300 a 400 kit, pastor, uma pipoca é alegria para aquela criançada. E eu me lembro que outra hora eu queria um biscoito na minha infância, e para mim ganhar aquele biscoito era necessário passar pelo que eu passei para receber. Então meu prazer poder levar pipoca, biscoito, roupa, calçado, é poder levar alegria para aquelas Glória crianças, entendeu? Glória a Deus. Então, Então, é maravilhoso. Você que está ouvindo a gente, já faz um Pix aí, o tanto que você pode, né, contribuir. 091 993 20 2942. Obrigado, Cláudio. Tá aí, ó, tá na tela para você. Dá uma pausa aí a tela para você fazer o Pix com calma. 091 993 20 2942. 993 20 2942. Obrigado, Mike. Suas redes sociais para quem quiser te seguir, te acompanhar. Pois é, tem ali no YouTube, né? Tá ali, tá Mike Linhares somente, né? O Mike é com CK? O Mike se escreve, não tem o A, né? Também não é o Mick Jag, tá? É Mick que se escreve. É tipo Nike, mas com M. Isso, com Pronto. M. Tipo Nike, Na verdade, Mickey. é M-I-C-K, né? É CK? É CK. Então não é igual Nike. Não, então, não é igual Nike. Né? M de Maria. M-I-C-K. Linhares. Mike Linhares, né? Graças a Deus ali estamos avançando com os inscritos. E o Instagram também, né? Que é mike.linhares.9. Então, né? Tá aparecendo aí na tela. Mike, tá certo aí? Mike.linhares. Mike.linhares. 9. Mike.linhares.9. Outra vez o pastor César falou, mas por que esse ponto 9? É para dificultar a nossa vida, né? Para atrapalhar um pouco. Então, Mike.linhares.9. Mike, obrigado pelo seu testemunho, que Deus te abençoe. E espero que alguns dos nossos ouvintes contribuam também com a sua jornada. Gratidão por poder estar aqui também, muito maravilhoso. E Deus possa seguir abençoando cada vez mais aí a sua vida, bem? Aproveitando aqui também, pastor César, dê um abraço pro Diego, lá de Belém do Pará, que está assistindo, seu fã ele. Opa, Diego, do Belém do Pará, Deus abençoe, um grande abraço para você, sua casa, sua família. Dele. Em nome de Jesus, eu falei hoje com o Mike, Deus abençoe. Última vez o Pix 91 993 20 29 42, também o WhatsApp, chama ele aí, se consegue, você pode conseguir uma agenda e tal, com certeza vai ser bênção. Tô ficando por aqui, infelizmente nosso tempo é curto, eu volto às 2 da tarde, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu na Unidade FM Conversa Entre Amigos.